Boa tarde. Meu nome é Sidney Ferreira e sou conselheiro, Conselho Federal de Medicina pelo Rio de Janeiro. Faço parte da comissão que organizou esse fórum e sou secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sou pediatra e pneumologista pediátrico. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso fórum. Nós teremos mais 2 fóruns até o final dessa gestão. Esse sobre maconha, depois sobre álcool, acho que é nessa sequência, né? E depois sobre tabagismo, não é isso? Então, nós teremos 3 fóruns para discutir essas 3 questões. Naturalmente que, sendo um fórum, ele gera um documento ao final. O Conselho Federal de Medicina ele tem a intenção de colocar a discussão aqui na Casa do Médico, e não é só para médico essa discussão, é óbvio, é para toda a sociedade, para todas as profissões, porque tem repercussões em toda a sociedade do nosso país. Então, o Conselho ele não tem opinião, ele não vai dar uma opinião. O Conselho tem que fazer a discussão, né, e ver as evidências científicas, ver o que tem de comprovação, chamar os especialistas para a discussão, é o que nós estamos fazendo hoje e amanhã aqui, e é o que nós fazemos quando a Justiça nos pede um parecer sobre uma determinada nova droga ou um determinado novo procedimento, e o que nós fazemos é chamar os especialistas em um grupo de trabalho, ou comissão, ou uma câmara técnica, e fazer com que seja discutido, seja feita revisão sistemática da literatura e seja dado um parecer baseado na ciência, na literatura científica. O CFM é uma autarquia, mas tanto uma autarquia quanto o governo, ela não deve, né, tomar posição, né, quando existe uma discussão que entram vários grupos de discussão. Eu acho que o papel do governo, ou o papel, no caso aqui do CFM, que não é governo, tem que ser o papel de mediar a discussão, né, e de ouvir todos os lados. É o que nós fizemos de manhã e vamos fazer aqui agora à tarde. Vamos ouvir todos que quiserem se manifestar. Nós só temos que ter um cuidado, porque depois dessa mesa tem outra, e nós temos que acabar no horário, porque muitas pessoas que vieram assistir, ou muitos professores, eles têm horário de voo já marcado para ficarem até o final da discussão. Mas, se nós atrasarmos, pode comprometer o retorno de alguma pessoa ou algumas pessoas ao seu estado. E hoje está cada vez mais difícil voar nesse país, porque os números de voos estão cada vez menores, cada vez mais complicados. Então, vamos começar. Eu vou chamar para a mesa os componentes dessa mesa. Está aqui. É a segunda mesa, o consumo de cannabis é inofensivo à saúde humana? É uma pergunta. Evidências científicas nas especialidades médicas. Eu serei o moderador. Foi apresentado um vídeo a pedido da coordenação, depoimento de moradores de uma Cracolândia, e nós vamos chamar, então, os palestrantes para falar sobre a visão do psiquiatra, o professor Ronaldo Ramos Laranjeira, que é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Vou chamar todos, né, formar a mesa e para nós darmos início. Para falar sobre os efeitos neuropsicológicos ao longo da vida, a neuropsicóloga Maria Alice Fontes.
Ela é neuropsicóloga certificada nível 1 pela Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, especialista em dependência química. O outro palestrante, o professor Alberto José de Araújo, que é membro da Comissão para o Controle de Drogas Lícitas e Ilícitas, é professor, médico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, por último, a visão da pneumologia e da clínica, professor José Miguel Chatkin, professor titular de Medicina Interna e Pneumologia da Faculdade de Medicina da PUC, Rio Grande do Sul. Então, o primeiro palestrante, professor Ronaldo Ramos de Laranjeira, pode iniciar a sua palestra. Eu peço que cada um respeite o tempo de 20 minutos e cada participante da plateia que use 3 minutos para suas considerações e perguntas. E, é claro, se sobrar tempo, poderá haver reinscrição e um tempo maior. Só para garantir a palavra a todos, e eu vou fazer o mínimo de volta à mesa possível, juntar o máximo de pessoas falando para não haver muitas intervenções aqui da mesa. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite à organização do Conselho Federal de Medicina. Eu vou mudar um pouco o título da minha palestra, vou falar sobre a maconha, sobre o mercado e sobre a saúde mental. Porque eu acho que é importante falar do mercado, porque, além da maconha, hoje em dia, nós estamos falando de um mercado de THC, um mercado de canabidiol. Então, você vê revistas como essa que eu estou tentando mostrar aqui, e que, na realidade, mostra o estado de desenvolvimento em que a venda de THC que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, tem uma revista especializada de como produzir, plantar e vender maconha. Existem lojas com alto grau de sofisticação, cujo objetivo é vender as várias formas do THC. Você tem o projeto da maconha medicinal, que você pode até fazer um registro online. Então, existe esse comércio absolutamente bem desenvolvido, principalmente no estado do Colorado. Você tem aqui, que talvez não dê para ver, que chama Grandmother Stoner, quer dizer, uma vovozinha chapada, né, que, de alguma forma, tenta descaracterizar ou mudar a narrativa sobre o usuário de maconha, no sentido de ampliar o número de consumidores. Você pode, qualquer semelhança com o cigarro não é mera coincidência. A indústria da maconha, a indústria do THC, ela está seguindo o caminho do cigarro, né? Você vai ver a venda de estufas exatamente para criar grandes produções de maconhas dos mais diferentes tipos. Quando você vê essa propaganda, que poderia ser da década de 50, na venda de cigarro, essa é uma propaganda de maconha, né? Assim como essa que eu estou mostrando aqui, que é um chiclete que tem componente de maconha, né? Como esse aqui também. São vários produtos, além da maconha, daquilo que a gente considera maconha. Quando a gente pensa em maconha, a gente pensa muito no cigarro, no baseado de maconha. No momento, 40% do consumo de maconha no estado do Colorado é feito na forma de comestíveis, que são esses produtos que eu vou apresentar para vocês aqui. Por exemplo, até a cerveja, né, esse vídeo é de uma cerveja que é de maconha, com o detalhe que é proibido misturar álcool com maconha nos Estados Unidos. O que esse produtor aí fez, ele produziu a cerveja, aparentemente de alta qualidade, tirou o álcool e colocou a maconha, 5 a 10% de maconha. E ele mesmo fala no vídeo, não vou querer que vocês... Ele fala assim, tem pessoas que vão preferir, ao invés de tomar a sua cervejinha, tomar um equivalente de uma cerveja com 5 a 10% de maconha, e ao invés de ter o efeito
do álcool vai ter o efeito da maconha. Então, esse tipo de mercado, né, tem a sua lógica. Né? E a lógica que essa revista que eu mostrei inicialmente fala, que para crescer os volumes de venda, os produtores vão ter que vender cada vez mais para os fregueses mais frequentemente. Essa é a lógica do mercado de THC e do canabidiol nos Estados Unidos no momento. Né? E mais propaganda de álcool. E várias cepas de maconha. Se você for qualquer lugar que vende maconha legalizada nos Estados Unidos, você vai ver várias cepas produzidas de uma forma bem detalhada. Agora eu vou falar um pouco sobre os comestíveis. E um dos comestíveis mais de sucesso que tem a maconha, por exemplo, é Nutella. Fala ali, medical marijuana, maconha medicinal na forma de Nutella. Né? Quem que vai comer Nutella usando, buscando um efeito terapêutico? Aqui é pirulito de maconha, com alto conteúdo de THC. Não é à toa que falaram hoje de manhã que vários episódios de intoxicação na pediatria por uso de maconha. Não porque a criança vai fumar um baseado, mas porque ela vai comer 3 ou 4 pirulitos de maconha. Aqui a gente tem o campeão de natação fazendo a propaganda de sucrilhos com alto conteúdo de maconha. Né? Chicletes de maconha com conteúdo de 25, 75 miligramas, altas doses, 175 miligramas de THC. Não é um baratinho qualquer, é um barato significativo. Você falar de vários tipos de bebidas. Né? O chocolate, como eu falei, é especialmente, ele, na forma de comestível, ele é uma forma muito eficiente de absorção de maconha. Né? No Brasil já tem isso, né? Os chocotonhas, né? Que, de alguma forma, ou brigadonhas, que as pessoas fazem maconha junto com o chocolate. Né? Aqui é um produto que me preocupa especialmente, que é o cigarro eletrônico ou vaporizador de maconha. Né? Isso pode chegar até 100% de THC. Né? Quer dizer, quando se fala que a maconha é uma droga diferente das outras, depende da concentração. Se você mascar folhas de cocaína nos Andes, você tem um efeito da cocaína. Se for fumar uma pedra de crack, é uma coisa completamente diferente. Fumar um baseado de meia grama de THC, como se fazia na época dos hippies, é uma coisa. Fumar cigarro eletrônico com 100% de THC é uma coisa completamente diferente. E isso custa $40. Né? Não é que é um produto que vai acontecer daqui a 100 anos. Eu já tive pacientes que tentou entrar no meu consultório fumando cigarro eletrônico de maconha. Né? Então, vários tipos né, o Snoop Dogg fazendo propaganda de um cigarro eletrônico de maconha. Então, esses produtos, né, é um desenvolvimento da legalização da maconha. Né? A gente fica aí num debate sobre a legalização ou a descriminalização e não tem ideia do que isso vai produzir em termos de produtos, como isso vai mudar o cenário do mercado de venda de maconha. Mesmo o cigarro eletrônico, por exemplo, quem produz mais cigarros eletrônicos é a própria indústria do tabaco, que já tinha tecnologia para produzir cigarro eletrônico há muitos anos, e agora os produtos mais vendidos em termos de cigarro eletrônico é a indústria do tabaco. Né? Então, não é à toa que a dona do Marlboro negocia comprar uma grande produtora canadense de maconha. Isso já está acontecendo. Né? Eu insisti, foi na revista Exame, aí, de poucas semanas atrás.
Isso apesar, então, a consequência é que a maconha é uma das poucas drogas que está aumentando nos Estados Unidos, o cigarro está diminuindo, o álcool até tem uma diminuição, mas o consumo de maconha vem aumentando sistematicamente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, rapidamente, nós fizemos um levantamento nacional em 2012, nós temos aqui mais ou menos uns 3,5 milhões de usuários de maconha, isso na época, há 5 anos atrás. Possivelmente esse número só vem aumentando, mas o mais importante a gente considerar, que já foi falado de manhã, é que a maioria das pessoas que começam a experimentar maconha é entre os 10 e 18 anos. 62% começaram a maconha antes dos 18 anos. Então, a gente costuma falar que o uso de maconha é um problema do pediatra, né, e não necessariamente do psiquiatra, né. A gente fez uma análise estatística rapidamente e mostrou que a maconha está relacionada com a violência e o uso combinado com cocaína. As pessoas falam, as pessoas fumam maconha isoladamente. 40% dos usuários de maconha usam cocaína. Das que usam cocaína, 70% usam maconha. Então, nós estamos falando aí de 2 milhões de pessoas que fumam maconha e cocaína concomitantemente, né? Então, por mais que as políticas das drogas possam ter as suas nuances, né, o fato é que uma boa parte dos usuários não tem nuance e usam várias drogas simultaneamente, né? O poliuso é mais comum do que o uso de uma só droga, né? Em termos de evidência, já que nós estamos numa casa que busca evidência, se você pega o New England Journal of Medicine, talvez seja uma das revistas mais consistentes em termos de evidência de medicina, vai ver o nível de confidência em relação aos efeitos adversos da maconha. Tem uma tabelinha muito simples, né? A maconha produz dependência, ela tem um desenvolvimento cerebral anormal, ela produz um desenvolvimento cerebral anormal, ela tem uma progressão para outras drogas, ela afeta a esquizofrenia, depressão, ansiedade, diminui o rendimento da vida, né? Aumenta os acidentes de veículos motores, né? Sintomas crônicos de bronquite e até mesmo câncer. Quer dizer, o New England Journal of Medicine tem isso bem estabelecido recentemente do uso do impacto negativo que a maconha traz. Bom, em cima disso, usuários de maconha vão ter mais dependentes, vou pegar essa barra aqui principal, vão ficar mais dependentes do governo, vão trabalhar menos, vão ser mais desempregados, vão ganhar menos e vão terminar menos a universidade. Vai ser uma raridade o número de usuários de maconha que começam na adolescência, que vão ganhar ou que vão terminar o uso, terminar a faculdade. A gente fala de legalização. O que aconteceu em Denver, no Colorado? Vamos mostrar só a média americana, é mais ou menos 10% dos jovens usando maconha. Em Denver, do Colorado, depois da legalização dobrou, está quase 20% a prevalência de adolescentes e jovens fumando maconha em Denver, do Colorado. Esse é o efeito da legalização. Você precisa mais evidência do que isso, que a facilitação do uso da maconha aumenta o consumo, principalmente de adolescentes. Quero desafiar quem quer que seja que mostre o contrário. Isso é válido para todas as drogas. Você facilita o uso, isso é válido para o álcool, para o tabaco, para qualquer droga. Você facilitou o acesso à droga, vai aumentar o consumo, principalmente em adolescentes. Isso já aconteceu nos Estados Unidos do Colorado e vem acontecendo regularmente em todos os... Mesmo naqueles países, esse é um estudo recente, agora de 2018, que tiveram só a chamada maconha medicinal, aumentou o nível de transtornos mentais naqueles estados que tiveram a maconha medicinal. Foi um estudo que saiu agora, né, e que mostra isso. Quanto mais leve as leis de controles da maconha medicinal, piores as prevalências dos transtornos mentais. Publicado no International Review of Psychiatry.
Você nem precisa legalizar a maconha como mesmo maconha medicinal tem um impacto nos estados que fizeram isso. O estudo de Meyer, mas eu acho que vai ser falado depois, sobre quanto de déficit neuropsicológico vai acontecer desde a adolescência. Né? Então, não vou repetir o que vai ser falado, com redução de QI, né? Redução de várias funções cognitivas quando a pessoa começa a usar na adolescência, acho que, né? Então, não vou repetir isso. Mas esse é um estudo importante de fevereiro de 2019, estudo baseado em população, quer dizer, a relação entre o uso de substância e o desenvolvimento cognitivo da adolescência. Pegaram 3.826 alunos de uma escola de Montreal, 4 anos de análise, a maconha foi mais tóxica que o álcool. Produziu perda nos controles inibitórios, memórias de trabalho, perceptual, reason e de memória. Isso são dados, só vou mostrar agora dados desse ano sobre o efeito e impacto da saúde mental de somente adolescentes. Esse é um estudo importante que aconteceu no Canadá, com 3.826 alunos. A maconha aumenta o risco de psicose. O professor Valentim já falou isso, e nós temos evidências muito importantes, que é uma relação dose-resposta. Quanto maior a dose de maconha, maior a chance de você ter um quadro psicótico. A maconha antecipa quadros psicóticos. É isso que o professor Valentim falou, e a gente tem que reforçar isso. A maconha é uma das poucas substâncias que promove surto psicótico, que é uma doença crônica, incapacitante, com grande prejuízo para o indivíduo e para a sua família. Né? A maconha antecipa esses quadros psicóticos. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas esse estudo do American Journal of Psychiatry, de 2016, fala de sintomas psicóticos subclínicos. O que seria isso? Todo mundo, às vezes, pensa que ouve vozes ou imagina alucinação. 10%, 20% da população tem isso. Por isso que nós, psiquiatras, temos que ser meio mais tranquilos e não taxar todo mundo de psicótico, mas existe um fenômeno significativo que chamam sintomas psicóticos subclínicos. Eles avaliaram 1.009 garotos da 7ª série nos Estados Unidos, que foram acompanhados dos 13 aos 18 anos. Esses sintomas psicóticos subclínicos permaneceram após o uso da maconha. Esses meninos, para cada ano que eles fumavam maconha, eles tinham 21% mais sintomas subclínicos persistentes, 133% mais sintomas paranoides do que os outros, e 92% mais sintomas alucinogênicos. Quer dizer, a maconha, principalmente para aquelas pessoas que têm uma sintomatologia não clínica ou subclínica, ela vai intensificar os sintomas psicóticos. Esse é um estudo muito importante que saiu agora, em março, no JAMA Psiquiatria, né, onde analisaram 23 mil usuários de maconha, fizeram uma meta-análise de 11 estudos e mostrou de uma forma clara um risco de 37% de depressão na fase adulta, risco de 50% de pensamentos suicidas e risco de tentativa de suicídio 3 vezes maior. Esse talvez seja o maior estudo que, de alguma forma, responde muito claramente o impacto em termos de depressão e pensamentos suicidas e comportamentos suicidas em adolescentes, e isso na fase adulta desses adolescentes, seguido por mais de 11 anos. Né? O último estudo que saiu agora no Lancet, saiu na semana passada no Lancet, que fizeram a contribuição da maconha em relação à incidência dos transtornos psicóticos. Porque sempre chegava esse debate. A maconha produz ou ela vem depois do episódio psicótico? Aqui foi analisado se a maconha aumenta a incidência de psicose.
Foi feito em 11 locais da Europa e um no Brasil, aqui na Universidade de São Paulo, com 901 pacientes. E fizeram uma análise maconha mais forte, mais de 10% de THC. E as conclusões foram impressionantes. Pegaram em 3 cidades aqui, por exemplo, pegar Amsterdã, só vou mostrar esse slide aqui. Em Amsterdã, para aqueles que usavam a maconha mais forte, de 10%, 20%, o uso quase que diário, tiveram 50% mais chance de ter quadro psicótico, né? Mais até do que em Londres, né? Então, se não houvesse essa maconha mais forte, iria ter, no total, 12% menos episódios psicóticos, né? Então, a primeira evidência é que a maconha tem efeito na incidência, né, no número novos de psicose, né? Principalmente essa maconha de alta potência. E eu vou salientar isso, né, que quando a gente fala de maconha, a gente pensa numa maconha da década de 70, que tinha 0,5% de THC. Estamos longe disso. A grande maioria dos pacientes que eu atendo hoje na minha clínica privada, eles usam muito mais do que 10% de THC. E o impacto que tem em termos de saúde foi mais ou menos isso que eu estou mostrando nesses últimos meses. Nos melhores jornais científicos de psiquiatria mostram que a maconha, especialmente a maconha mais forte, causa depressão, causa pensamentos suicídios, causa esquizofrenia, né, causa sintomas psicóticos subclínicos. Que mais que a gente precisa saber para colocar a maconha dentro de uma droga pesada? Obrigado pela atenção. Eu vou ter que talvez sair às 3h30 por causa do avião. Estou olhando meu celular de vez em quando, porque eu estou cronometrando aqui pelo celular. Não estou vendo mensagens, só para me justificar, né? Bom, convidar, então, a professora Maria Alice Fontes para a sua palestra. Obrigada. Tá, a senhora também terá 20 minutos. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite aqui do Conselho Federal de Medicina para falar, uma psicóloga, neuropsicóloga, né? Então, meu doutorado foi especificamente sobre o uso crônico de maconha e os déficits neuropsicológicos. Então, nós vamos entrar num detalhe, né, a respeito do que a maconha causa no funcionamento do cérebro. Acho que ele deve estar iniciando ali. Não, antes disso, então, aqui eu acho interessante um vídeo, rapidamente, para ilustrar, né? Porque nós estamos aqui, pessoas da área médica, mas os adolescentes que nós enxergamos lá na clínica, eles têm acesso o tempo inteiro à internet, e o que eles estão assistindo são coisas como essa, por exemplo. Hi everyone, Happy New Year! I am here making just a quick video because I haven't smoked since last year, and it is definitely, hold on, let's check the time. It's 3:14 p.m., so it's been like a good, 15 hours into 2016. Still haven't smoked since last year, so I figured, why not christen the new year and also christen some new glass with you guys. This is another piece from Figas Glass. You already know how much I love them, and my piece is from them. I use them in all my periscopes and whatnot. But I have, let's see if I can get it to focus on this bowl. Very much keef covered along the top there. But I am going to make this a really quick sesh just because my camera is on a slightly low battery, and I just really wanted to share my first smoke sesh of 2016 with you guys. So, cheers! Bom, isso são vídeos que essa moça se chama Sasha, e vocês puderam observar que ela tem 14 milhões de views nesse vídeo, né? Ela foi suspensa, o canal dela do YouTube, no ano passado,
E ela não está no YouTube mais, mas ela está no Vimeo, ela está na internet, ela está em todos os lugares, né? E ela faz vídeos diários de diferentes formas de usar maconha. Uma moça bonita, simpática, né? Não é aquela pessoa que está lá né, no meio da rua. É uma propaganda muito forte. E aqui uma outra rápida ilustração de usuários de maconha sintética. Espera um pouquinho, acho que não foi o vídeo. Ele não está indo. Mas, deixa eu ver aqui. Aqui, perdão. Não, ele não está. Mas tudo bem, enfim, são usuários de maconha sintética e que eles estão assim num estado muito comprometedor da sua consciência. É aqui, gente, perdão, peço desculpas, mas Você quer? Então, para vocês, como o professor Ronaldo falou, entendermos o nível de intoxicação que essas pessoas podem ficar. Новый телефон, новый номер, я все проебал. Парни. Скажите привет. Então, é esse nível de intoxicação que nós estamos falando quando nós estamos falando em drogas sintéticas, em maconha sintética, e o nível de THC tão aumentado. Então, claro que isso afeta, né, todas essas funções cognitivas que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Já se falou aqui nos debates, eu acho muito importante entender que nós temos um sistema endocannabinoide, e esse sistema endocannabinoide, todos nós produzimos, né, anandamida 2-AG, e nós temos, então, os receptores canabinoides, que o CB1 está no sistema nervoso central, o CB2 no sistema nervoso periférico, e todo esse sistema tem uma ação neuromodulatória na cognição, na percepção, no funcionamento motor, apetite, sono. Então, ele regula todas as nossas funções. E aí, esses receptores estão nos neurônios pré-sinápticos de várias áreas do cérebro. Então, quando nós temos o THC, como foi falado, é essa história da chave da fechadura. O THC ele se liga ao CB1, o canabinol ele se liga ao CB2, e o canabidiol, que é falado exatamente quanto medicamento, ainda está sendo estudado exatamente qual é o receptor que ele se liga. Isso, então, está acontecendo exatamente no nosso cérebro. Os receptores estão em todas essas áreas amarelas aqui, que estariam, então, correspondendo a funções neuropsicológicas. É sabido, né, esse é um dos grandes estudos da doutora Nadia Solovic, que faz um trabalho muito interessante na Austrália, e esse é um estudo muito importante de uma revisão sistemática, onde ela juntou todos os estudos que falam sobre danos neuropsicológicos. E sabe-se que a memória é um dos principais domínios cognitivos comprometidos pela cannabis, e os estudos, nos últimos 10 anos, continuam ampliando essa base de evidências. Todos sabem, né, que a memória realmente ela fica afetada, e a evidência mais extensa é que ela está no aprendizado verbal e na memória de curto e de longo prazo. Como é que é feito esse processamento da memória no nosso cérebro? Então, a gente tem a entrada de uma informação. Essa informação ela vai ter um registro, né, uma codificação, e a gente pode ter a perda da informação desde o registro, que seria uma questão atencional. Depois disso, a gente tem a memória de curto prazo, onde ela fica sendo processada no nosso cérebro como a memória RAM, que fica guardar o número de telefone, o processamento de abrir e fechar programas, que nós temos perdas aqui também. Depois nós temos a memória de longo prazo,
onde também vamos ter perdas lá, né, quando temos quadros de demência, e na maconha também nós vamos poder ter perdas aí. Nós temos a recuperação da informação e depois o reconhecimento da informação. Então, o processamento da memória ele é feito em todas essas partes, e a gente pode ter perda em cada uma dessas pequenas áreas. Na memória de curto prazo, que seria a memória RAM do nosso cérebro, de fato, ela piora com a intoxicação, e ela é pior nos usuários crônicos. E ela tem um uso cumulativo que fica pior, principalmente quando o cérebro está em desenvolvimento. Pode melhorar com a abstinência prolongada? Pode melhorar, mas nós sabemos que os usuários de maconha raramente interrompem o seu uso. Eles continuam a fazer um uso eventual no final de semana, mesmo que diminuam a frequência de uso, ainda continuam expondo o seu cérebro ao THC. Na memória, então, nós temos um prejuízo documentado após, né, o THC ser injetado de forma endovenosa e também vaporizado, e ele é dose dependente. Quanto maior o uso, pior a memória. Os usuários ocasionais, eles têm um maior prejuízo do que os dependentes. Então, às vezes, os dependentes não sentem tanto esse prejuízo. Interessante ver que um tratamento com nabilone, que é um THC sintético, ele também prejudica a memória, de curto prazo, de longo prazo e de reconhecimento, e também é dose dependente. Em relação ao uso crônico da maconha, que é exatamente onde são feitos os estudos, porque é um detalhe, às vezes, do funcionamento que não se observa, a pior performance acontece de acordo com a frequência, quantidade, duração, idade de início e gênero. É pior realmente para as mulheres. Recupera, não recupera? O que tem sido discutido na literatura? Em adultos jovens e adolescentes, existe melhora depois de 4 a 8 semanas de abstinência, 2 semanas de abstinência para quem usa ocasionalmente, mas chega a cerca de 1 ano, né, ainda a persistência de problemas neuropsicológicos na memória, quando você tem um usuário crônico, por exemplo, em estudo de comparação de gêmeos discordantes para o uso. Em relação à atenção, né, hoje se fala em muito déficit de atenção, e muitos dos nossos jovens, às vezes, são diagnosticados com déficit de atenção e eles simplesmente são usuários crônicos de maconha. Então, existe prejuízo que é dose dependente, e esses usuários abstinentes, eles mantêm ainda a desatenção de acordo com a idade de início. O comprometimento da atenção, claro que ele pode ser resíduos, né, de componentes canabinoides que estão no nosso cérebro, que eles, à medida que vão sendo eliminados, vão melhorando. Foi-se falado aqui de manhã também, pelo ministro, o quanto a questão de dirigir é um problema. Então, a função psicomotora ela é afetada durante a intoxicação e ela persiste depois de uma exposição crônica. Altas doses em pesquisas, elas são relacionadas numa tarefa de experimento num laboratório, num labirinto virtual em mais colisões. Então, assim, muitos acidentes mesmo podem ser causados com o uso da maconha. E aqui a parte que eu mais gosto, né, são as funções executivas. Então, o que são as funções executivas? É uma tríade onde nós temos atenção flexível, que é a capacidade de ficar atento de forma flexível ao celular, alguma coisa que está acontecendo, ao seu computador, e mudar o foco de atenção à medida que seja necessário. É a memória operacional, onde você tem, então, o processamento, né, de como se fosse assim a sua capacidade de memória RAM no cérebro e guardar várias informações ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, e o controle inibitório. Então, quando nós temos essas 3 funções ao mesmo tempo, nós chamamos de funções executivas. Essas funções seriam como se fosse o nosso CEO, o nosso frontal, que estaria controlando todas as nossas funções cognitivas como um maestro,
como o que está regendo todo o nosso funcionamento cerebral. E claro que aí vai ter impactos na organização, no planejamento, iniciativa, flexibilidade, persistência e todas essas funções, né, que seriam até a respeito de saber o quanto você está, a metacognição, pensar a respeito de si mesmo, ela fica afetada com o funcionamento, com o uso da maconha. Essas funções elas estão no lobo frontal, especialmente no lobo pré-frontal. E, claro, que já foi dito também que, quando o cérebro está em desenvolvimento, essas funções executivas elas são as últimas a serem maturadas no nosso cérebro. Então, claro que, se a maconha afeta o funcionamento executivo, e o funcionamento executivo vai só estar maduro no final da adolescência, lá pelos 25 anos de idade, tem sido estudado, o uso precoce interfere muito no funcionamento executivo. E aí são esses jovens, né, que ficam com uma vida atrapalhada, bagunçada, como o professor Ronaldo diz, não conseguem terminar a faculdade, afeta o funcionamento do dia a dia, e isso persiste mesmo depois de 28 dias de abstinência, as pesquisas mostram, e claro que se ele começou a fumar antes, muito pior. Esse é um estudo nosso que foi publicado no British Journal, que mostra exatamente o funcionamento executivo alterado nos usuários de maconha que começaram a utilizar antes dos 15 anos de idade. Então, sabe-se que início precoce, temos o pior prejuízo, já foi discutido aqui, então, início precoce até antes, né, no próprio feto, utilizando isso de forma indireta. E, bom, sobre o QI, já se encaminhando aqui para o fim, né, sabe-se nesse estudo, então, que tem existe uma perda de cerca de 6 a 8 pontos de QI, sim, né, para usuários crônicos e pesados. E claro que os jovens com baixos resultados acadêmicos, eles têm mais chances de terem sido usuários de maconha. Essa questão dos 8 pontos foi discutida bastante, né, na literatura, que fala o que é 8 pontos. Claro que para quem tem, né, uma inteligência elevada, um QI de 130, 8 pontos não faz muita diferença. Mas 100 é a média de QI, e abaixo de 80 é considerado uma pessoa limítrofe. E o que acontece? Abaixo de 80, se você tem um QI 90, 85 e perde 8 pontos, isso pode ser muito prejudicial. Então, quando se fala em perda de QI, as pessoas muito inteligentes não precisam se preocupar com isso, mas nem todo mundo tem QI 130. Né? Para finalizar esse vídeo, eu acho que é o que o professor também falou a respeito desses sintomas subclínicos, e assim, olhem que interessante o que fala esse jovem. Deixa eu ver se ele entra aqui. Quando você pensa que tem um chip implantado na cabeça, e aí você fica pensando que esse chip dá a alguém o direito de te monitorar. Isso acontece muito no surto psicótico, né? Tanto na esquizofrenia como no transtorno bipolar. Em crises de paranoia psicótica. No meu caso, isso aconteceu comigo lá em Boston, né? Tudo começou quando eu estava lá, né, alucinado lá no meu quarto lá, e sentado diante do computador, eu estava naquela psicose e eu senti o telescópio Hubble sendo apontado para minha cabeça. Eu achava que a NASA, naquele momento, estava fazendo uma... Então, são essas coisas que nós observamos na clínica, né? Eu tive um paciente adolescente que saiu do cursinho e subiu na árvore, ficou em cima da árvore porque ele achou que alguém estava o perseguindo e ele não podia descer de lá, e precisaram, né, chamar a família para que ele ficasse mais tranquilo e pudesse descer da árvore. Conclusões. Existem problemas de memória que são assim muito bem documentados, atenção, QI mais baixo, prejuízo nas funções executivas,
planejamento, organização, tomada de decisão, controle inibitório, que, para mim, essas são as mais sofisticadas funções do nosso sistema nervoso. E os riscos de surtos psicóticos. Esse comprometimento cognitivo ele pode persistir além do período de intoxicação e ele pode potencialmente afetar o funcionamento diário de uma pessoa. E, claro, que aqueles que particularmente tiveram uso na adolescência. É necessário investigar várias diferenças pré-mórbidas, claro que não é para todos, quais são os fatores genéticos, a psicopatologia, o policonsumo, como foi dito, e estudos prospectivos, assim como foi dito de manhã, que estão seguindo, então, uma corte em 10 anos para avaliar essa maturação do cérebro e a incidência de problemas decorrentes do uso de drogas. Então, assim, falar em legalização ou flexibilização, mesmo de cannabis para uso medicinal, é muito importante que a gente alerte para os efeitos cognitivos, a curto e a longo prazo, e compreender que esses efeitos eles podem ter danos também cognitivos ao longo do tempo. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professor Alberto Araújo, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse fórum, e com esse público privilegiado de pessoas que militam nas diversas áreas em relação às drogas e especialmente à maconha. Nós vamos falar sobre os efeitos no público infantil e adolescente. Muitos deles já foram colocados aqui pelas brilhantes exposições dos professores que me antecederam. A minha primeira experiência com a maconha foi como estudante ainda no vestibular, no Rio de Janeiro, quando um grupo de colegas se reuniu. E realmente eu me senti muito mal, senti os efeitos do fumo passivo da maconha. E a segunda experiência foi num período em que eu exercia pediatria e fazia sala de parto. Quando fui trabalhar numa maternidade, numa área bem pobre no Rio, o nome da maternidade, a maternidade da mãe pobre, que só recebia, geralmente, adolescentes, grávidas e gestações de alto risco, que não faziam nem pré-natal, e que eu me vi pela primeira vez diante de um caso, aliás, mais de uma vez, de caso da criança em abstinência pelo uso da droga da mãe, não só da maconha, como de outras drogas também. E realmente aquilo foi um grande choque. Bom, enfim, chegamos então a... Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordeno um núcleo de estudo e tratamento do tabagismo, inicialmente tabagismo, agora também operamos também com álcool e maconha. Então, vamos falar sobre responder essa grande questão. O consumo de cannabis é inofensivo à saúde humana, como é muitas vezes colocado, mesmo por jovens estudantes lá que frequentam a universidade. Então, as perguntas que a gente pretende trazer aqui para a discussão segundo essas. A segurança no consumo da maconha em crianças e adolescentes, o uso da maconha recreacional em jovens e gestantes é inofensivo, há riscos para o desenvolvimento do feto e da criança, pode causar dependência química similar a outras substâncias psicoativas, mito ou fato, maconha pode levar ao desenvolvimento de transtornos psicóticos de esquizofrenia? Muitas dessas perguntas já foram respondidas nas mesas que me antecederam. Há risco de porta de entrada para o uso de outras drogas? Há outras perguntas ainda sem resposta? Há outras perguntas que nós todos podemos e devemos formular, porque esse assunto não está definitivamente encerrado. Então, tudo que eu vou falar aqui está relacionado com essa publicação que vocês receberam aí, ou estão recebendo, é uma cartilha sobre a tragédia da maconha. Foi um esforço grande, já de
um ano, praticamente, né, de levantamento, de revisão, uma revisão extensa que foi feita sobre a maconha, o álcool e o tabaco. E aqui, então, o que eu estou trazendo aqui, basicamente, é desta revisão que nós realizamos, a Comissão de Drogas Lícitas e Ilícitas. Então, essa imagem, né, é a primeira pergunta, né? O consumo da maconha inofensivo para criança e adolescente, isso é uma imagem da Tailândia, né, onde se consome bastante também a marihuana. Bom, primeiro, alguns dados assim importantes, né? Como é que está o consumo da maconha no mundo. Esse é um relatório mundial do órgão das Nações Unidas para drogas e crime, né? As drogas ilícitas, elas estão numa área das Nações Unidas que também trabalha com a questão da segurança e os crimes, né? Não estão nem numa área da saúde, né? Então, nós mostramos aqui, né, que esses dados desse relatório, as apreensões, ele é baseado no número global de usuários com informações fornecidas pelos países e também em apreensões, já que ele é um órgão que lida com a questão de droga ilícita, né, de apreensões globais com as mudanças de 5 anos, mostrando que caíram as apreensões nos países da maconha, né, na forma de erva, né, com menos concentração de THC, e aumentaram significativamente as apreensões em resina de maconha, né, dessa forma mais concentrada. Esse dado se repete no último relatório e até aumenta um pouco mais para 15% a resina de maconha. O número global de usuários está próximo de 200 milhões. É a droga ilícita mais consumida no mundo. Então, uma das crenças, né, que nos é colocada com muita frequência, quando a gente é procurado por alunos universitários, principalmente, né, lá onde eu trabalho, é que não, a maconha é inofensiva, doutor, é só ocasional, é só recreacional. Né? Então, assim, as pesquisas demonstram de forma consistente que quanto menos inofensivo um jovem acredita que seja uma droga, maior será a probabilidade dele usá-la. Né? Os jovens que têm o sentimento de que a droga pode lhes fazer mal, de certa forma, eles têm um efeito protetivo no sentido de experimentar a droga. Isso está bem documentado, inclusive, no nosso livrinho aí. Bom, a maconha tem diversos efeitos à saúde, né? E esses efeitos, né, são efeitos da intoxicação, efeitos a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nós vamos poder ver eles, né, discutir eles em outras apresentações aqui. Não só efeitos negativos à saúde, mas também como efeitos positivos do uso, né, de princípios medicinais. A maconha tem diversas formas, né, nós estamos mostrando algumas delas aqui, as formas de fumada, uma que está bombando nas vendas na internet, que é essa forma em folha enrolada, né, o famoso charuto, né, e essa outra aqui também, que é uma forma de inalar sob pressão. É um jeitinho brasileiro de usar a maconha dessa forma. Me foi dito na semana passada por uma paciente que ela pegou um galão desse de água para que a vizinhança não denunciasse que ela estava usando maconha. Ela deu as baforadas do cigarro para dentro do galão, depois virou o galão ao contrário e começou a puxar a fumaça. Né? A maconha também, nós estamos na forma vaporizada, né? Esse é o grande perigo, isso é uma grande discussão que nós estamos travando na área do tabaco, né? A introdução dos cigarros eletrônicos e aquecidos também como uma coisa inofensiva, de redução de danos, e não é bem isso, né? Tem na forma bebíveis, né, nas formas comestíveis, né, e as formas comestíveis, isso é uma barbaridade, né, porque nós tivemos depoimentos, né, de pessoas do Colorado de que crianças, né, com 4, 6 anos já chegam lá e já começam a comer, né, os brownies, os cookies, né, à base de maconha. Ou seja, a gente está, esses estados que legalizaram a maconha, né, nos Estados Unidos, estão introduzindo a maconha muito precocemente na vida, né, dessas crianças e adolescentes. Né? Então, assim, é algo muito preocupante. Né?
E tem outras formas, né, que vêm surgindo, como da spray, cápsulas, tinturas e a cerveja que foi colocada pelo professor Ronaldo. Bom, em relação à percepção de risco, né, que é o que faz o indivíduo ir em busca, né, da droga, né, para satisfazer um repertório de prazer, né, enfim, essa percepção de risco, né, tem um estudo, uma série histórica nos Estados Unidos, de 1975 até 2013, que mostra que essa percepção de risco, né, ela foi caindo, né, na medida em que o uso diário, o uso mais regular, né, que vai levar ao uso abusivo, né, passou a crescer, né, foi também diminuindo a percepção de risco. E comparando com os cigarros, os alunos do ensino médio, né, americano, comparando também na mesma série, né, esse estudo está publicado no relatório da NIDA, né, mostrou que, de certa forma, os cigarros convencionais foram caindo vertiginosamente e a maconha foi aumentando o consumo nos alunos do ensino médio, superando, inclusive, né, o cigarro convencional. Claro que essa situação está mudando um pouco agora, com os cigarros eletrônicos se tornaram uma epidemia nos Estados Unidos. Quando a gente observa também o aumento do uso da maconha em pesquisas que se fazem, as pesquisas nacionais de saúde dos Estados Unidos em relação ao uso de drogas, no 8º, no 10º, no 12º ano, tem mostrado que tem um aumento significativo, né, no 10º período, né, do consumo de maconha nos últimos 5 anos, comparando 2008 com 2013. Em relação também ao uso passado, né, de cigarros, né, de tabaco e marihuana, né, nos alunos do ensino médio, mostra também que o consumo, né, o consumo ainda que seja ainda elevado inicialmente, né, para o cigarro, ele começa a decair e vai aumentando, né, aqui com os percentuais de marihuana. No Brasil, esses são dados do estudo conduzido, né, coordenado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, do LENAD, que nós tomamos a liberdade de publicar, né, os principais gráficos, né, desse estudo nessa cartilha, né, mostram que a experimentação, né, no adolescente, né, chega, né, a 4%, né, que dizem que já experimentaram e 3% que já usaram no último ano, né, baseados, no caso aqui, na população, né, estudada de adolescentes naquele período. E um fato também que o Dr. Ronaldo mostra, né, quer dizer, quando a gente vê essa distribuição aqui, né, da idade da experimentação, a gente vê que acontece com a maconha o que acontece com outras drogas e com o tabaco. Essa grande parte, 70%, 80%, começa a experimentar e a fazer uso abusivo antes dos 20 anos de idade. Né, isso vai ter grandes repercussões para um cérebro que ainda está se especializando os seus circuitos. Bom, em relação às diversas fases da vida da criança, né? Se a gente começar a ver em relação à questão do período pré-natal, nós temos 2 grupos de estudos, né? Aqui eu não estou citando eles, porque todos eles vão estar nesse documento para vocês consultarem. Estudos experimentais mostram que concentrações moderadas de THC, quando administradas a grávidas e nutrizes no modelo animal, né, podem ter efeito duradouro sobre o recém-nascido. Ou seja, essa resposta, né, ao estresse e padrões anormais de interação social, de aprendizagem, elas vão alcançar o período escolar e adolescência. Vão levar a déficit de aprendizado naqueles expostos à maconha no período pré-natal. E estudos em humanos, alguns estudos também mostram alterações a estímulos visuais, aumento de tremores e gritos agudos, né, o que pode indicar problemas de desenvolvimento neurológico ainda na primeira infância. Essa imagem aqui é uma imagem que, quando eu vi pela primeira vez, me chocou muito. Essa imagem não é da maconha. Essa imagem é de grávida, do bebezinho exposto
a uma tragada forte de cigarro. Né? Isso é um estudo, né? Um estudo científico, publicado, ultrassonografia, com mulheres que autorizaram a fazer esse exame, né? Mostrando como o bebezinho reage, ó, no momento da tragada e quando a mulher não está fumando. Esse rostinho aqui é um rostinho de tranquilidade, de harmonia, de paz. Esse rostinho é um rostinho de desespero. Então, quando a gente pensar em que uma droga dessa possa estar sendo introduzida no momento da gravidez, né, porque muitos pais fumam, muitos pais jovens fumam, a gente tem que pensar, né, como vai estar sofrendo essa criança no útero. Né? Então, mulher grávida e mulher que está amamentando, ela não pode usar maconha. Segundo as evidências científicas, os estudos, as recomendações das principais sociedades, a mulher não deveria nem usar maconha medicinal durante o período da amamentação, porque há um risco grande, né, de alterações para o bebê. Ainda em relação a efeitos neonatais, nós temos uma duplicação do risco de aborto espontâneo. Baixo peso ao nascer, pelos grandes níveis de carboxiemoglobina, que chegam a ser até 5 vezes maiores quando comparados ao inalado, ao monóxido inalado do tabaco. Malformações congênitas, né, que vão desde risco de anencefalia, atresia esofágica, hérnia diafragmática e gastroquise. Né? Isso tem sido demonstrado. O uso diário de cannabis, isso já foi falado de manhã, aumenta até 3 vezes o risco de psicose, e se usar o skunk, né, a maconha de alta potência, pode chegar próximo de 5 vezes o risco. A cannabis passa pelo leite materno? Passa. Tudo passa pelo leite materno, qualquer droga, qualquer substância. Mas quando se passa maconha pelo leite materno, né, isso pode levar a alterações no processo de formação do cérebro do bebê ainda. Né? E esses riscos, então, que o bebê tem quando recebe esse leite, né, deve desencorajar o uso da maconha pela mãe. Do que eu pesquisei, a síndrome da morte súbita infantil, né, depois daquela mamada gostosa, que o bebê vai dormir e vai acordar na eternidade, né, que é uma causa de morte súbita na infância, que acontece com a nicotina, não está ainda documentado em relação à maconha, mas é bem possível que exista esse risco, e por isso devemos aconselhar as mulheres a não usarem. Bom, em relação ao período escolar, crianças expostas à maconha durante a gravidez são mais propensas a terem lacunas em habilidade de resolução de problemas, vão ter dificuldade com memória de cálculo, vão ter dificuldade com memória de atenção, já foi comentado isso aqui. Então, e isso também está documentado em trabalhos recentes, aumenta a probabilidade de usar maconha quando adulto jovem, mesmo considerando outros fatores, né, que influenciam o uso das drogas. Então, a cannabis ela tem um risco para a adolescência, né? Há evidência ainda limitada de associação entre o consumo da maconha e o desenvolvimento cognitivo. Entretanto, grandes estudos, né, têm mostrado que há deficiência nos domínios cognitivos da aprendizagem, da memória e da atenção, mesmo em indivíduos que pararam de fumar maconha. E esse tempo, como falou a doutora, vai ser maior se o consumo, né, for mais regular da maconha. O consumo durante a adolescência também está relacionado com deficiência de desempenho acadêmico e educação subsequente. Um dos 10 alunos que eu estou acompanhando que usam maconha, né, e usavam cigarro também, ele está com dificuldade de ir adiante no curso, já teve ideação suicida e passou a ser acompanhado por um psiquiatra. Né? Então, assim, ele já está desencadeando um transtorno em relação ao uso da maconha. Então, assim, esse é o diploma, né, que pode o indivíduo receber, né, por não concluir o curso, né, devido às dificuldades que vai ter no seu desempenho universitário. Então, os jovens que fumam maconha têm 6 vezes mais chances de abandonar o ensino médio do que os não fumantes.
triplicam a probabilidade de, no caso, de não entrar na faculdade. E tem 4 vezes menos chance de chegar a concluir e obter o seu diploma universitário. Eu vou pular um pouco aqui a questão do cérebro, que já foi bem falado, né? As alterações da cannabis, né? Só lembrar, e eu grifei aqui propositalmente, que todas as últimas revisões, inclusive da Nora Volkow, que é uma grande neurobiologista, né, mostra que o cérebro só completa o seu desenvolvimento em torno dos 25 anos. Então, tem uma grande discussão, né? O tabaco, que é um modelo para a gente pensar em termos de saúde pública, é proibido vender cigarros a menores de 18 anos. Mas, quando a gente vai ver os estudos, né, o Vigescola, né, o Vigitel, a gente vai ver que a grande parte dos fumantes começou antes dos 18 anos. Ou seja, eles fumaram cigarro, tiveram acesso a cigarro. Né? Então, esse é um grande problema, né? E que precisa ser trabalhado. Isso não serve só para a questão da maconha, para qualquer droga. Né? Isso também já foi mostrado aqui exaustivamente, né? O processo de maturação do cérebro, né? E da importância, né, nesse processo de maturação do papel da substância cinzenta, né, que vai acontecendo ao longo de todo o período da puberdade e adolescência. Aqui eu mostro uma imagem também de um trabalho recente, né, diferenças de substância, né, cinzenta entre usuários de marihuana e não usuários. Adolescentes que eram usuários pesados de maconha, aqui identificado como aqueles que fumavam diariamente, pelo menos por cerca de 3 anos, tinham anormalidades nas estruturas cerebrais relacionadas à memória de trabalho e tinham baixo desempenho nas tarefas de memória. Alguns estudos sugerem que o uso da maconha provavelmente também precede de outras substâncias lícitas e ilícitas, e o desenvolvimento da adição a outras substâncias, né, a poliadição. A maconha, então, assim, vários estudos têm uma evidência moderada em relação a isso, de que a maconha seja uma porta de entrada para outras drogas, coisa que a gente já sabe em relação ao tabaco. Né? A doença mental também é um fator de risco potencial para o desenvolvimento de transtorno de abuso de substâncias. E isso tem sido muito documentado nos últimos 10 anos, porque o que precede? O que começa antes? É a doença mental e depois o transtorno de uso de drogas, ou o transtorno de uso de drogas favorecendo, né, a esterilização fenotípica, né, de um quadro, né, de uma doença, né, mental que já acontece, né, em determinadas famílias, como a questão da esquizofrenia. Mas também a gente sabe que tem estudos que têm mostrado aqui que os transtornos mentais, como a esquizofrenia, pode acontecer mesmo na ausência de não ter um padrão familiar, né, quando a pessoa consome maconha. Né? Vou pular aqui. O consumo de marihuana melhora a memória e a capacidade de trabalho. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Né? Mas na hora que eu fumo marihuana, eu produzo mais e tal. Né? Então, assim, altos níveis, no caso da maconha mais concentrada, com mais potência, pode afetar a substância branca do cérebro, tornando menos eficiente a comunicação entre os hemisférios cerebrais. Né? Então, assim, esses circuitos, né, que mostra o principal órgão cerebral envolvido nessas conexões entre os hemisférios, que é o corpo caloso, né? Aqui numa ressonância nuclear magnética, né, e mostrando que a substância, há uma alteração importante nessa comunicação, há um retardo, né, de resposta. E isso pode ser fatal no trânsito, por exemplo. Né? E se o indivíduo ainda usar junto o álcool ou a cocaína, isso vai ser mais grave ainda. Há também dito que aumentar a quantidade do THC não apresenta efeitos danosos à saúde. Apresenta sim. Essa publicação também que está lá na NIDA, né, mostra que os atendimentos de emergência, né, com distúrbios psicóticos também aumenta, né, da paranoia, ansiedade, alucinações, né, na medida em que esse conteúdo da THC vem aumentando. Né? Essas outras evidências eu não vou ler, eu vou passar adiante, estão todas elas no livrinho, que nós classificamos sempre como evidências substanciais
ou consistentes, evidências limitadas. Ainda não se sabe se tem a evidência, né? Mas não dá, o fato de ainda não se saber não quer dizer que não possa haver, né? E onde não se encontrou evidência, né? Então, isso nós vamos encontrar sempre classificado, né? Aqui a gente fala também de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma preocupação dos pediatras, né? Que ainda não é um fator de risco para desenvolver, né? Ainda não foi encontrado uma localização em relação ao TDAH. Dos efeitos adversos também isso já foi falado, né? Dos prejuízos da memória de curto prazo, na disfunção da coordenação motora, o que aumenta o risco de lesões, né? De acidentes de trabalho, né? E de trânsito, né? Alteração no juízo crítico, etc. Bom, finalizar, esse é o sumário das evidências dos efeitos da maconha em longo prazo, né? O efeito é fortemente influenciado pelo consumo precoce na adolescência. Isso a gente tem um paralelo, por exemplo, em relação ao tabaco, para o câncer de pulmão e para a DPOC no tabaco. Quanto mais precoce você começar a fumar, mais risco você vai ter de ter essas doenças. No caso da maconha, né, vai ter uma maior chance de chegar a desenvolver dependência, né, porque vai influenciar a neuroplasticidade cerebral, né, vai ter a maior probabilidade de abandonar os estudos, insuficiência cognitiva, que já foi discutida aqui, a questão do déficit no QI, irrealização, né, não ter satisfação com a vida, né, embora no primeiro momento, primeiro vem o prazer e depois vem a dor. Assim diz o poeta. Sintomas de bronquite crônica, aumento de risco de psicose. A droga termina em voga quando é levada até a toga e a pessoa roga pela droga. Está na toga porque está no Supremo. O Supremo está decidindo uma coisa, né, que nós, sociedade, é que deveríamos decidir. Obrigado. Obrigado. Professor Chatti. Bem, boa tarde a todos. Queria dizer que eu estou muito contente em poder estar aqui conversando com vocês e trazer um aspecto que ainda não foi discutido nessa manhã e também nesse início de tarde, que são os aspectos clínicos do uso da maconha. Eu sou pneumologista e vou começar, então, com as alterações do aparelho respiratório e, logo após, problemas cardiovasculares e algumas outras menos frequentes. Nós temos ali o Joy Camel, que foi o símbolo dessa marca de cigarro durante muitos anos e muito sucesso. E, como já foi dito hoje pela manhã, a indústria que está ligada ao uso de maconha tentou fazer o mesmo com o Bud. Felizmente, eles não tiveram sucesso. Acho que esse é um boneco que não está muito claro o que é aquilo ali, não sei se é um aspargo verde ou bem o que é, e não teve sucesso em captar crianças usando, e ele está sendo progressivamente substituído por outras formas de captar crianças. Vejam, então, o Popeye, na realidade, não era espinafre que ele usava, e sim maconha, pernalonga, Mickey, Marge Simpson. Isso são formas extremamente agressivas de uso, de início, de provocar o início de uso de maconha. Existem congressos extremamente organizados e com uma plateia intensa. Agora
nesse ano 2 congressos, vejo um em abril, de 8 a 10, e o outro em 24 de maio. São congressos não técnicos, são congressos não médicos ou nem de profissionais de saúde, e sim de pessoal ligado à indústria. Na realidade, tenho recebido bastante apelo desses 2 eventos, nem sei bem porquê. Talvez tinha algumas publicações sobre maconha e devo ter entrado na lista deles e continuam me mandando. Eu estou conversando até poder voltar aqui. O grande problema de uso de maconha para o aparelho respiratório é o seguinte: se a gente se der conta que é a principal fonte de entrada do nosso corpo é o aparelho respiratório, mas não é exatamente igual o que acontece quando a pessoa fuma cigarro, quando fuma tabaco. Quando ela fuma maconha, ela faz uma inalação profunda, tão profunda quanto ela pode, e uma apneia logo a seguir tão prolongada quanto ela pode. Por quê? Para que as substâncias neuroativas passem para o sistema nervoso central e a partir daí... Conseguiu lá? Queimou um fusível. E a partir daí tem consequências importantes para o aparelho respiratório. E a primeira delas, vou mostrar então assim que resolver o problema lá, é uma forma de enfisema absolutamente diferente do enfisema tradicional. As bolhas são mais periféricas, o sistema se distribui de uma forma diferente e não chega a ser patognomônico, mas quando se encontra do ponto de vista radiológico, as imagens que eu vou mostrar, se pode dizer que essa pessoa usa maconha. Nós temos que nos lembrar que, apesar disso, o aparelho respiratório não é a única porta de entrada. Nós vimos em algumas das apresentações que pode ser através de alimentos. O doutor Laranjeira mostrou isso em leite, bombons, bolos. Então, tem outras formas ainda que podem ser, principalmente com as pessoas que trabalham com a industrialização da maconha. Então, são lesões de pele que podem acontecer uma espécie de dermatite. Então, isso tem que estar em mente quando a gente encontra uma situação não muito clara. Estou fazendo essa volta porque eu comecei a me interessar por esse assunto quando um menino asmático, em torno dos seus 14 ou 15 anos, veio com a mãe por uma asma de difícil controle. A mãe tinha certeza absoluta que ele fazia o tratamento adequado e a prescrição estava correta. Ele afirmava que não fumava e conversei com ele, pedi para ele voltar uma outra semana, ele voltou e consegui dizer para ele voltar sozinho, sem a mãe. E aí comecei então a perguntar o uso de outras substâncias, e lá pelas tantas ele conta, bom, quem sabe ele está usando uma outra forma, está inalando outra forma de fumaça. E essa aí ele concordou, ele disse que usava maconha regularmente, no mínimo 3 vezes por dia. Bom, então esse é um aspecto que precisa ser presente em todo
clínico que trata com situações de difícil controle do aparelho respiratório. Um aspecto que a gente tem que levar em consideração é que a fumaça do cigarro e a fumaça da maconha são similares, mas não são iguais. Existem algumas substâncias em que a concentração é absolutamente diferente e, por isso, os resultados que a gente encontra são diferentes e não são comparáveis ao uso de tabaco convencional. Com isso, a gente consegue entender por que os resultados são tão contraditórios. Se, por um lado, a forma de inalar é diferente, ou seja, os estudos ficam muito difíceis de serem comparados, porque não se sabe exatamente o quanto e de que forma a pessoa está inalando. Fica mais complicado se a gente considerar que a folha de tabaco é diferente da folha de maconha. Os dois são vegetais, têm muitas semelhanças, mas não são absolutamente iguais. Então, isso faz com que os resultados não sejam, então, comparáveis. Principalmente se a gente lembrar que a manipulação, a forma com que é feito o cigarro de maconha é diferente, não é padronizado, e isso a cada local pode ser de uma determinada maneira. Soma-se a isso que o cigarro de maconha, principalmente o cigarro de maconha, essas formas todas que o Dr. Alberto mostrou, isso já não é tão importante, mas no cigarro de maconha, que é feito de maneira artesanal, o fumo é mais frouxo, o papel é diferente, e com isso, então, fica bem mais difícil de fazer a comparação. Então, o estudo A pode identificar que a maconha tem a relação com câncer de pulmão, e o estudo B mostra que não tem. É isso que eu estou esperando para tentar mostrar para vocês. Vamos conversando então enquanto isso. No coração é o segundo problema. Infarto do miocárdio, arritmia e doenças vasculares, tipo trombose obliterante, são extremamente comuns em usuários de maconha. Certamente, se eles são usuários de maconha, mas também de tabaco, o percentual aumenta de uma forma impressionante. O uso, a presença dessas situações clínicas em pessoas que alegam não ser fumantes, é certo que elas são usuários, então, de maconha. Existem alguns estudos mostrando que também no aparelho digestivo, em fígado, existem algumas situações em que usuários de maconha apresentam, é mais frequente esse tipo de situação. Eu me lembro que tinha na apresentação, acho que é isso, talvez eu ia identificar com mais detalhe, não sei se não conseguiram resolver lá os diapositivos.